Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvar a Deus por chegar em paz e segurança até Sapucaia do Sul e desfrutar deste momento tão especial com os irmãos. Louvar a Deus pela vida do pastor João. Deus o abençoe com graça junto à sua família e ao ministério local. Quem trouxe a Bíblia, vamos ler um versículo? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus ao nosso coração. Capítulo 2, versículo de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pode estar assentado. Louvar a Deus pela vida dos demais pastores. Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida do Mel, que meu amigo há mais de 20 anos, que nos recebeu. Deus abençoe. E antes de trazer a palavra, eu vou ser bem objetivo, mas eu vou falar hoje sobre Jesus, o centro e o modelo da nossa missão, mas comentar aos irmãos que Deus tem nos dado a graça de estar ali, pastoreando Antônio Prado já, caminhando para o 9º ano presidindo aquele trabalho. E antes de estarmos ali, Deus nos deu a graça de estar na República Oriental do Uruguai, por quase 11 anos fazendo a obra missionária. E Deus tem nos dado esta misericórdia de trabalhar na área das missões. E no mês passado foi lançado este livro, o Manual de Missões, uma perspectiva bíblica e expositiva. Nós sabemos que missões é um assunto central na Bíblia, e aqui eu gasto quase 500 páginas explicando o viés missionário nos 66 livros da Bíblia. Então aqui eu trabalho a teologia da missão em todos os livros da Bíblia e concluo falando sobre a responsabilidade da igreja atual e o compromisso do missionário que é enviado. Este material com certeza vai abençoar você. Agora o que me chama a atenção é que a Bíblia diz no Evangelho de João assim: no dia em que Jesus for levantado, ele vai atrair todas as nações até ele. É senso comum dos crentes que leem a Bíblia que Jesus é o centro gravitacional da história. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a nossa Bíblia protestante, os 66 livros, eles giram em torno da pessoa bendita de Jesus. Se você me pedisse para separar por assuntos, eu teria pelo menos 5 observações em todos os livros da Bíblia sobre Jesus. E o porquê isso me chama a atenção? Porque a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando você lê, por exemplo, a epístola do apóstolo João, no capítulo 2 e versículo 6, ele diz assim: aquele que diz estar em Cristo deve caminhar ou andar como ele andou. Quando Paulo escreve, por exemplo, aos Colossenses capítulo 2 e versículo de número 6, Paulo diz assim: como recebestes a Cristo, andai também nele. Quando você lê, por exemplo, Paulo escrever a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, Paulo diz assim: me suportem na minha loucura, porque o meu desequilíbrio está fundamentado no zelo que eu tenho por vocês. Porque eu tenho medo que da mesma maneira que a serpente corrompeu o entendimento de Eva no jardim, os vossos sentidos sejam corrompidos, e vocês sejam levados a crer em outro evangelho, a crer em outro Jesus e a receber outro Espírito. O que Paulo está dizendo é que existe um mercado paralelo, que é funcional, mas não é original. Há um mercado paralelo que tem nome
nome de cristão, mas é uma caricatura do evangelho. Alguém pode estar vivendo este outro evangelho na ilusão que está vivendo a pessoa bendita de Jesus. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 5: examinai a vós mesmos se de fato permanecei em Cristo. Então Cristo é o assunto principal. O convite da Bíblia é para que nós nos tornemos parecidos com Jesus. A prova disso é que quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, versículo 11 a seguir, Paulo diz assim: porque ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos, para que não sejamos mais meninos agitados de um lado para o outro, como ventos de doutrina, para que chegamos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, a saber, a estatura de Cristo Jesus. Qualquer coisa que não reflete a natureza de Cristo. É por isso que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 22, o menino olha para o seu pai Abraão e diz assim: pai Abraão, aqui nós temos o cutelo, aqui nós temos a lenha, mas onde está o cordeiro? E Abraão diz: Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Então, se nós pegarmos a Bíblia, apertarmos a Bíblia, ou se ela fosse como um pano molhado e nós torcêssemos ela, o que verteria dela é Jesus. Jesus hoje, Jesus ontem e Jesus para sempre. Agora toda a Bíblia é fundamentada em pelo menos 5 pontos centrais sobre Jesus. O primeiro, a Bíblia vai falar de um Cristo para nós. Por quê? Porque todos os 39 livros do Antigo Testamento trabalham a história e o indicativo profético. Quando você lê Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, a teologia chama isso de proto-evangelho. É o momento da decadência, quando o homem cai e todos os seus sentidos são arruinados, que Deus mesmo profetiza o que vai acontecer. Ele diz: da semente da mulher nascerá um, que pisará a cabeça da serpente. Esta profecia é tão poderosa que Paulo se apodera dela, e agora Paulo não aplica mais em Jesus, mas aplica naqueles que são a imagem de Jesus. Ele escreve aos Romanos capítulo 16 e versículo 20 dizendo: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Um Cristo para nós é o pano de fundo da história. É como se o palco estivesse se preparando para o abrir das cortinas. Quem lê Êxodo e vê aquele Moisés sendo inspirado por Deus na instrução de matar um cordeiro e pegar o sangue e esfregar nos umbrais das portas, nada mais é de que um indicativo que, se o sangue de Jesus marcar a nossa família, o demônio da destruição vai ter que passar de largo. Quem olha Levítico e vê no capítulo 8 a consagração dos levitas, e 2 coisas particulares acontecem. A primeira é que eles deveriam ser marcados pelo sangue, e a segunda, eles teriam que ser marcados pelo azeite, porque onde tem marca do sangue tem perdão, e onde tem perdão tem marca da presença de Deus. Um Cristo para nós. É impossível ler o Antigo Testamento e não presenciar este Cristo sendo enunciado e profetizado. Por exemplo, para nós ganharmos tempo, quem nunca parou para ler Isaías 53? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor, porque Ele vem se levantando como renovo em terra seca. Porque nós o tivemos como aflito e homem de dores, mas pelas suas pisaduras nós fomos curado. Versículo 11: ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Não obstante Jeremias não ser tido como profeta messiânico, ele também profetizou. Jeremias capítulo de número 8, ele diz assim: passou a cega, findou o verão, mas nós não estamos salvos. Mas Jeremias capítulo 31, a profecia de restauração do povo pós o cativo, ele diz: mas há esperança para o vosso futuro. Um Cristo
Cristo para nós. Você abre a Bíblia no Antigo Testamento e o Cristo salta de entre as linhas para tomar conta do nosso coração. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele disse que as coisas do passado são sombras do futuro. As coisas de antigamente era a plataforma que daria apresentação para Jesus. E lá em Malaquias, o último livro profético do Antigo Testamento, Malaquias, inspirado pelo Senhor, ele diz assim: para vós que temeis o Senhor, nascerá o sol da justiça. Mas depois, pastor, de um Cristo para nós, porque isso não soluciona o problema. Promessa todo mundo faz. Aí vem para a segunda etapa de nossa cristologia. Além de um Cristo para nós, nós vamos para um Cristo entre nós. Porque de repente se manifesta um homem estranho, de uma mensagem estranha, com roupas estranhas, e ele está num lugar deslocado de Jerusalém. Ele está nas margens do Rio Jordão, batizando nas águas geladas. Não obstante as águas serem geladas, a mensagem era quente, porque ele dizia: eu vos batizo com água, mas virá um após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Mas enquanto ele está verbalizando a mensagem que era um Cristo para, agora vem um Cristo entre. Porque ele levanta os seus olhos e ele vê um que caminha diferente, ele vê um que tem um comportamento diferente, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não é um Cristo para, agora é um Cristo entre nós. Porque o evangelista João diz assim: ele era o verbo, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Um Cristo entre nós. Ele palmilhou esta terra, ele abalou a Palestina, as ruas empoeiradas não puderam deter a sua caminhada. Seu destino era o trono, mas antes do trono existia uma cruz. Mas a cruz e a vergonha não podiam deter a sua visão profética. Um Cristo para nós. Agora se manifesta um Cristo entre nós. É o divino se aproximando do humano, é o eterno se apropriando do efêmero, é o santo abraçando o profano. Quer ver? Um Cristo entre nós fez a terra ser diferente. Ele está pregando o seu maior sermão, ele faz uma pergunta: o que é que você quer que eu te faça? E aquele homem olha para o Cristo entre nós e diz: eu quero ser limpo. E Jesus, com a sua voz poderosa, a mesma voz verbalizada por Deus que disse: haja luz e houve luz, haja separação em trevas e luz e houve, ele disse: eu quero, seja limpo. Oh, glória! Este Cristo entre nós, esse Cristo entre nós, que é uma das mensagens da lição do trimestre, que praticamente encerrou esta união hipotástica, que é difícil de explicar, entre o divino e o humano. Mas agora, não obstante a limitação do tempo e do espaço, onde ele chega, as trevas se vão e a luz aparece daqui um pouco. Este Cristo entre nós, ele convida a sua turma, os seus discípulos, para entrar num barco e diz: passemos para o outro lado. Ali naquela embarcação, os seus estão com ele. De repente uma tempestade se levanta. Ele tem poder no céu e na terra. Ele aquieta o vento e emudece a tempestade. E quando ele chega do outro lado, ele não vai visitar alguém importante, ele não vai visitar um político da cidade, ele não visita um empresário que tem condições de ofertar, ele visita um necessitado, miserável, lunático,
apático, fora de si, que a Bíblia chama de endemoniado. Quem lê Marcos capítulo de número 5, versículo 1 ao 9, tem a impressão que está num filme de terror, porque este homem não mora na cidade, ele mora no cemitério. Ele não dorme em casa, ele dorme entre os sepulcros. A Bíblia diz na versão que eu uso, que ninguém conseguia amansar. Quando prendiam ele com cadeias, ele explodia as cadeias e fugia. Quando Jesus lhe pergunta qual é o seu nome, ele não tem mais identidade, ele está cerceado daquilo que ele era, porque os demônios tomam conta de sua boca, e ele diz: nosso nome é legião, porque somos muito. Quem lê até o versículo 9 diz: não tem solução, mas esquece que quem pisou no versículo 1 do outro lado foi aquele que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Quem continua lendo, vê que do versículo 10 há um espaço de milagre, e quem chega no versículo 15 diz assim: e aquele que estava endemoniado agora está assentado, vestido e em perfeito juízo. O Cristo entre nós é o Cristo que faz milagre. Eu recebo autoridade. Eu recebo autoridade para dizer: o mesmo Cristo continua entre nós. Quem recebe esta palavra, não é em vão vir aqui, não é em vão suportar mazelas, esquisitices, estranhice dos outros, porque quando Ele está entre nós, algo acontece. Deus sacode o céu e entrega milagre para quem precisa. Só que um Cristo entre nós está limitado pelo tempo, está limitado pelo espaço, mas a obra bíblica sobre Cristo não para. Ele não quer ser um Cristo para, um Cristo entre, Ele quer ser um Cristo em nós. Ele quer ser um Cristo em nós. Do que adianta termos um Cristo do lado de fora, que perdoa o pecado, mas não capacita a ficar sem pecado. Então ele continua, e quando ele vai cumprindo o seu destino profético, a Bíblia diz em João capítulo 19, versículo 30, que ele tem autoridade para bradar na terra: Pai, está consumado. Quando ele diz está consumado, a Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versículo 51, que o véu se rasgou de alto a baixo. Quando o véu se rasga, os mortos ressuscitam, porque quando Jesus brada, nem a morte tem poder para se conter diante dele. Só que ele disse: da mesma maneira que Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, importa que o Filho do Homem esteja entre os mortos esse período. Ele disse: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E enquanto isso não acontece, vão para Jerusalém. Eles vão para Jerusalém. Ao terceiro dia ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele se apresenta aos seus. Atos dos Apóstolos capítulo 1 diz a Bíblia que ele está entre os seus. E quando ele está entre os seus, ele está falando, e algo tremendo acontece. Lembra o que eu comecei dizendo? Que quando Cristo for levantado, todos serão atraídos até ele. Enquanto ele está falando, a Bíblia diz que ele está sendo elevado aos céus. Imagina ele conversando e as pessoas olhando, e ele sendo elevado aos céus. Quando ele é elevado aos céus, alguém fica embasbacado, e os seres angelicais dizem assim: varões galileus, por que estáis olhando? Porque este mesmo Jesus que veio de subir, ele voltará. E ele vai, porque ele disse assim: pastor Emerson, se eu não for, o outro não vai poder vir. Mas se eu for, eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador. E daqui um pouco, cerca de 120 pessoas. Agora eles não têm um Cristo para, eles não têm nenhum Cristo entre eles. Eles têm uma promessa, e eles oram 10 dias. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 1 a seguir: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora Cristo não é para, Cristo não está entre, Cristo está em nós. Não sabeis vós que sois templo do Altíssimo e morada do Deus vivo? Deixa eu ver, quem é morada de Deus?
Quem é morada de Deus? Não tem a ver com estética. Não é algo epidérmico, é natureza espiritual. Quando Cristo está em nós, Paulo definiu desta maneira. Segundo aos Coríntios capítulo 5, ele disse assim: de sorte que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram e todas se fizeram novas. Recebe esta palavra? Cristo está em nós. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1 versículo 27, Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós. A nossa esperança não está na moeda, seja brasileira, seja americana ou europeia. A nossa esperança está naquele que morreu, ressuscitou e vai voltar. Só quem crê, só quem crê, só quem crê. Cristo está em nós. Não obstante nós termos a preocupação de adornarmos a casa de Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no coração de um homem quebrantado, disse Isaías. Cristo em nós nos transforma. Lembro de um irmão que chegou até mim e disse assim: pastor, eu preciso mudar de cidade. Eu disse: meu querido, por que o irmão tem que mudar de cidade? Ele disse: pastor, porque aqui eu não consigo vencer o pecado. Eu disse: amado, o irmão não precisa mudar de cidade, o irmão precisa mudar de natureza, porque ferro e ferrugem se dão bem em qualquer lugar. Você pode mudar de continente, o pecado vai lhe pegar lá. Você pode mudar, se é que é possível, de planeta, o pecado lhe pega lá. Agora, se você é transformado por natureza, o seu prazer não está mais na terra. Se vós morrestes com Cristo e com Ele ressuscitastes, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Oh, glória! Cristo está em nós. Mas em quarto lugar, Cristo não quer somente estar em nós, Ele quer se manifestar através de nós. Ele veio porque Ele foi prometido, Ele está em nós, mas agora Ele quer se manifestar através de nós. A Bíblia diz em Lucas capítulo 8, que Jesus saiu e os 11 foram com Ele. Agora é nós que saímos e é Ele que vai conosco, oh glória. Repito, Jesus foi e os 11 foram com Ele. Agora onde a irmã for, onde o irmão for, se for na bênção, Jesus está contigo, a graça de Deus está contigo. Recebe esta palavra: tu não eres um comum qualquer naquela empresa, porque Jesus entra contigo. Tu não és qualquer um naquele bairro, porque Jesus está contigo. Quem recebe esta palavra? Ele está através de mim. Um Cristo através de nós manifesta a nossa vocação missional. De que adianta nós levarmos a Bíblia se Cristo não é estampado das nossas práticas? Lembremos-nos que no sermão de Jesus, Ele nos ensinou a personificar os mistérios do reino, porque Ele disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Porque quando eu chegar na glória, Ele não vai perguntar quantos livros eu escrevi, Ele não vai perguntar quantas igrejas eu pastorei, não vai perguntar que cargo de eminência eu ocupei. Ele vai olhar para mim e vai dizer: se é parecido com Jesus, entra. Se não é parecido com Jesus, fica. Se tem a imagem de Cristo, entra. Mas eu preguei, eu profetizei, eu tinha dinheiro, isto são valores da terra. Aqui tem que ter a imagem de Cristo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo através de nós. Atos 19 diz que Paulo passa pelas regiões altas e chega em Éfeso. Cristo estava com ele. Ele encontra cerca de 12 homens na rua e ele faz uma pergunta curiosa. Ele pergunta se eles são crentes. Eles são crentes. Aí ele pergunta: e vocês já foram batizados no Espírito Santo? Lembre-se que Apolo havia passado por ali, o eloquente pregador. Mas falar bem não significa ter teologia completa, porque Apolo pregava bem, mas tinha deficiência na teologia. Tanto é que Priscila e Áquila, quando ouviram ele pregar, está na Bíblia, chamaram ele para dar uma instrução. Ô Apolo, tu sabe falar bem, mas falta um capítulo ainda. Teologia é bom, mas se for com fogo do Espírito Santo, transforma. A
além de informar. E daqui um pouco Paulo pergunta: e vocês foram batizados no quê? Eles disseram: nós fomos batizados no batismo de João. Opa, João batizou para arrependimento, mas tem um nível a mais, há um batismo no Espírito Santo. A minha Bíblia não diz que eles correram para o templo, a Bíblia não diz que eles fizeram um círculo para orar, mas a minha Bíblia diz que eles impuseram as mãos, e aqueles quase 12 homens foram cheios do Espírito Santo na rua. Recebe esta palavra: Cristo está em ti, Ele vai se manifestar através de você. Ele está, recebe obreiro, tu volta para aquela congregação, mas tu não é um abridor de porta de igreja, tu é o manifestador de Jesus naquele bairro. Jesus está contigo. Cristo através de nós. Este é o Cristo em toda a Bíblia. Eu já lhe falei do Antigo e do Novo Testamento. É um Cristo para, é um Cristo entre, é um Cristo em, é um Cristo através. E em quinto lugar, não é agora nós, não é Cristo conosco, é nós com Cristo. Porque, aleluia, 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 os que morreram, eles ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados e transformados. Aquilo que é corruptível se vai revestir de incorruptibilidade, e alguém vai bradar, bradar, bradar: ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Recebe esta palavra: se Cristo está em ti e Ele se manifesta através de você, tu vai para um lugar que não tem choro, não tem lágrima, não tem dor, porque lá é recompensa e eternidade. Quem recebe esta palavra? Agora, para eu não ir longe e concluindo o meu pensamento, olha que rodeio bonito de Bíblia. A pergunta é esta: você é semelhante a Jesus? Pastor, eu posso ser semelhante à Assembleia de Deus e não ser semelhante a Jesus? Eu posso ser semelhante a um monte de prática e não ser semelhante a Jesus? Eu vou lhe explicar pontualmente, rápido, como é que Jesus viveu, para que eu e você, com humildade e quebrantamento, reconheçamos que devemos continuar sendo moldados pelo Espírito Santo, para nos parecermos como Jesus. Lembremos-nos que eu disse que Ele é o centro, mas Ele é o modelo. Eu já mostrei que Ele é o centro, agora como é que Ele é o modelo? Jesus viveu, em primeiro lugar, sem projetos pessoais. Jesus poderia se prover do mar da Galileia ou do lago de Genezaré. Ele poderia se prover daquilo que herdou do seu pai, que não era biológico, mas de coração. Ele poderia simplesmente abrir uma rede de carpintaria, usar a sua influência, a sua habilidade de fala, a sua persuasão, e se interter em qualquer outra coisa, menos nos mistérios de Deus. Mas Jesus viveu sem projetos pessoais. A maioria dos crentes aprendeu que Jesus, Ele é simplesmente um fantoche que realiza o seu sonho, o seu desejo. E pode ser que o Jesus imaginário de alguns faça isso, mas não é o Jesus que você vai encontrar naquele dia. Hoje Ele é advogado, naquele dia Ele vai ser juiz. Ele está sentado no trono, revestido de glória. Então olhe para cá, Ele viveu sem projetos pessoais. Prova disso, que Marcos capítulo 1, depois que Ele cura a sogra de Pedro, a Bíblia diz que Ele cura outros enfermos, e de repente Ele se retira a um lugar deserto para orar. Qualquer um de nós tem direito de descansar. Jesus, na sua limitação humana, também cansava o seu corpo, por isso que Ele parou no poço de Jacó para beber água. Só que a Bíblia diz que quando Ele se retira num lugar deserto para orar, alguém vem correndo e dizendo: Jesus, a multidão está te perseguindo. Jesus podia dizer assim: Marciano, a segunda-feira é o domingo do pastor. Mas Jesus sabia que a dor não marca hora para chegar, o demônio não marca agenda para atacar. Diz a Bíblia que Jesus olhou para eles e disse: vamos lá, porque foi para isso que eu vim aqui. Ele viveu sem projetos pessoais. Recebe esta palavra. Eu sei que você enumerou os teus projetos, eu sei que você já fez a campanha do teu projeto, mas Jesus pode pegar hoje o teu projeto, amassar e dizer: eu vou entregar para você a planta do que eu tenho, do que eu quero, do que eu decidi. Deixa eu ver quem é servo para obedecer. Jesus viveu sem projetos pessoais. Tanto é que daqui um pouco Pedro olha para ele e diz assim: mestre, tem dó de ti mesmo, para que você vai para a cruz? Jesus olhou para ele e disse:
para trás de mim, Satanás, porque tu cogita das coisas da terra. Tu vive em semana de propósito para realizar você mesmo. Eu nasci para fazer a vontade do Pai que me enviou. Ele disse em João capítulo de número 4: uma comida eu tenho e a minha comida é esta: fazer a vontade daquele que me enviou. Recebe este contato do céu agora, recebe esta visão. Eu sei que o irmão, eu sei que a irmã está trabalhando para que tudo dê certo. A aposentadoria está próxima, o descanso está chegando, mas levantai-vos e andai, o vosso descanso não há na terra. Quando o tempo de Deus acabar para você ser frutífero, Ele te prepara e te leva para o céu. Enquanto estiver aqui, Ele tem um projeto contigo, com a tua casa e com a sua família. Ele viveu sem projetos pessoais. Em segundo lugar, Ele viveu sem glória própria. Aí toca na nossa ferida, na construção do nosso eu. Jesus viveu sem glória própria. Jesus disse assim: todo homem que busca a glória do homem fala de si mesmo. Eu não falo de mim, eu falo do Pai que me enviou. João capítulo de número 6, ele faz um milagre, meu pastor, extraordinário. Ele multiplica pão, pastor Emerson, é solucionar um problema social. Quando ele soluciona o problema social, ele se apresenta indiretamente como um político. Quando ele se apresenta, a partir do versículo 15, a Bíblia diz que procuram ele, para consagrar ele a rei. Se sou eu, já digo, não procure mais, já está aqui o rei de vocês. Eu já colocaria o terno mais chamativo do meu guarda-roupa e diria: como é que pode? Eu já tô pronto para a minha posse. Jesus nos deu uma lição. Jesus se escondeu e diz a Bíblia que ele fugiu entre a multidão. Jesus sabia que os aplausos dos homens poderia abafar o clamor das almas. Jesus não precisava de aplauso. Olhe para mim, eu estou lendo um livro, se você quiser leia também. O título diz assim: quando o narcisismo entra na igreja. O narcisista tem potencial de liderança, mas geralmente o grupo que ele faz cercar-lhe é a lagoa que reflete a própria imagem, que aplaude o seu próprio ego. É por isso que nós devemos vigiar. Alguém disse assim para mim um dia: pastor, por que no teu campo e na tua igreja não se manifesta demônio? Primeiro, porque eu ensino a Bíblia. Segundo, porque a miséria do outro não é o palco da minha espiritualidade. Tem gente que tem prazer de 3, 4 vezes a mesma pessoa se endemoniar, porque então ele aparece como um grande espiritual. Olhe para mim: desapareça você e ele apareça. Desapareça você e ele apareça. Desapareça você e ele apareça. Ele viveu sem glória própria. Eu tenho as minhas vaidades. Eu não gosto de ser recebido mal nos lugares. Você também não. Mas você sabia que Jesus foi recebido mal? Já no nascimento não tinha nem vaga para ele. Mas o negócio de Jesus não tinha a ver com ele mesmo, não tinha a ver com aquele que o enviou. Em terceiro lugar, como é que Jesus viveu? Guarda essa. Jesus viveu em busca das almas. Deixa eu construir algo para vocês, guarda. Se depois for preciso questionar, eu estou aberto para isso. Mas eu já li a Bíblia algumas vezes. Eu não encontro de maneira explícita, pode haver de maneira implícita. Eu não encontro de maneira explícita que nós devamos orar para que as pessoas se convertam. Você encontra algumas referências, por exemplo, lá em Jeremias: orem pela paz da cidade, porque na paz da cidade vós tereis paz e prosperidade. Paulo, quando escreve ao seu filho na fé, Timóteo, ele manda orar pelas autoridades em eminência, para que eles tenham sabedoria para governar, para que nós vivamos uma vida em paz. Mas a minha Bíblia não diz que pela oração do justo Deus salva o pecador. A minha Bíblia diz que é pela loucura da pregação que Deus salva o pecador. Sabe o que disse o escritor
escritor Vinmalgo, no seu livro Uma Chamada para a Oração, ele diz assim: se tu oras pela conversão dos pecadores, mas não te atreve em ir e pregar, a tua oração é vazia e hipócrita. Porque orar dentro de casa para Deus converter alguém não me expõe a risco e a vergonha. Então não estou dizendo que você não ore, mas se você tiver só duas opções, orar ou pregar, pregue, 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 pregue. Peraí, pastor, Mateus capítulo 9, Jesus disse: rogai ao Senhor para que Ele envie. Perceba que Ele não está dizendo orem para que as almas se convertam. Ele está dizendo orem para que os obreiros tenham coragem de ir. Sabe o que Jesus está dizendo? É mais fácil para mim tirar a prostituta do prostíbulo, tirar o viciado de trás da boca de tráfico, do que tirar alguém que já cresceu e está cômodo na igreja. Mas quando eu quero, eu pego pelo pescoço e jogo. Eu jogo, porque eu sou o dono da obra. Isso, celebre a Deus aí 10 segundos, 20 segundos. Celebra! Oh, graça do Espírito. É por isso, pastor João, que os 3 verbos que sustentam o ministério de Jesus em Mateus 9:35 a seguir e percorria Jesus, e via Jesus, e sentia Jesus, e percorria Jesus, e via Jesus, e sentia, e percorria, e via, e sentia. Recebe esta palavra: Deus vai acelerar os teus pés e vai ajustar a sua visão. Oh, glória! Eita! Lamentações 3:51 diz: o meu olho move a minha alma. O meu olho move a minha alma. É por isso que o Senhor diz a uma das 7 igrejas: eu te aconselho que compres de mim colírio para que unja os teus olhos e veja. Em quarto lugar, como é que Jesus viveu? Na plenitude do perdão. Não, Cristo não era um obreirinho que nem eu, com vaidades, com particularidades estranhas. Ele era Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas Jesus nunca se baseou no fundamento da reciprocidade, porque Ele cura 10 leprosos. Quantos voltam? 1. Ele liberta o gadareno, e a sociedade prefere os porcos e não Jesus. Seus próprios pais esquecem Ele no templo, e Ele não se distrai, Ele continua fazendo aquilo que Ele nasceu para fazer. Me convinha cuidar das coisas do meu Pai. O mestre que só fez o bem, que acolheu, que restaurou, que cuidou, o que ele recebe? Tapa no rosto, cuspe na sua face, lança ao seu lado e cruz sobre os seus ombros, e ainda coroa de espinho. Um dos seus discípulos passando pela Samaria, Lucas capítulo 9, samaritano não queriam deixar ele passar, e um dos seus discípulos diz: Jesus, tu quer? Eu peço ao Pai que mande fogo e queima tudo. Jesus diz: espera aí, você não sabe de que espírito eu sou. Jesus está passando vergonha, exposto no Gólgota entre 2 malfeitores. Ele poderia dizer: Pai, mata todos eles, mas ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Esse foi Jesus. E por que a irmã qualquer coisa se ofende e não quer mais vir na igreja? Por que o irmão qualquer coisa se ofende e quer se resignar, sendo que para Deus te usar, Deus tem que te esfolar? Se o teu Cristo que você adora, que você vai tocar no corpo e no sangue, Ele foi esbofeteado, foi moído por ti, por que não suportas a cara azeda de quem te menospreza?
É mais fácil reuniões paralelas do que dizer: Deus, não obstante o fulano está errado e está machucando o meu coração, meu negócio não é com ele, meu negócio é contigo. Porque Levítico capítulo 1 diz que o sacrifício tinha que ser esfolado para depois receber a libação. Mas antes de ser esfolado, sabe por que o sacrifício não se esperneava? Porque ele era degolado e esquartejado. Se Jesus está te esfolando é porque ele não te matou. Jesus quer matar você. Porque se o grão de trigo cai no chão e não morre, ele fica só. Mas se ele morre, ele dá muito fruto para a glória de Deus. E agora, é minha última observação para entregar a palavra. Jesus viveu na plenitude do Espírito Santo. Permita dizer uma coisa aos irmãos. Ele chega em Lucas capítulo 4, entra na sinagoga, lhes dão o direito de abrir o livro da lei, e ele abre em Isaías, e ele diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar libertação ao cativo, vista aos cegos e boas notícias ao quebrantado de coração. O Espírito de Deus se apossou de Cristo. Ele não deu um passo sem o revestimento do Espírito Santo. Se Ele é um modelo missionário, Ele nos reflete a imagem do que Deus espera em nós. E se alguém crê que Cristo é o centro e é o modelo, é tempo de vivermos sem projetos pessoais, vivermos sem glória própria, vivermos atrás das almas, vivermos na capacidade do perdão, e vivermos na plenitude do poder do Espírito de Deus. Coloque-se em pé comigo agora, em nome de Jesus. Aleluia. Eu termino com esta expressão: não aceite uma caricatura do que Deus desenhou para você. Se não for para ser igual a Jesus, é melhor não ser. Feche os teus olhos agora. Espírito de Deus, nos leve à imagem do que o Senhor está procurando em nós. Nos leve a esse padrão do que o Senhor está procurando. Senhor, o que me consola pela tua palavra é que ela diz que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Nós somos barro, mas tu é o oleiro, e o Senhor trabalha do jeito que o Senhor quiser. Mas nos faz a imagem do Senhor, a tua glória, porque a tua palavra diz que o inimigo nos cegou o entendimento para que não resplandeça a imagem de Jesus. Abre o nosso entendimento para ver a imagem de Jesus em nós. Levante a tua mão e eu concluo com isso. Senhor, estas mãos são tuas. São as mãos que o Senhor vai usar para tocar esta cidade. São as mãos que o Senhor vai usar para manifestar o reino de Deus nessa cidade. Tem horas que são mãos frágeis, mas são mãos escolhidas para refletir a honra e a glória do teu nome, Jesus. Deus abençoe, pastor. Ora a Deus. Senhor Deus, nós nos entregamos nas tuas mãos. Este lugar é teu, a tua presença é maravilhosa, e nós somos templo do teu Espírito Santo. Não abriremos mão de nada que o Senhor tem para nós e para nossa geração. Esta cidade é a cidade que o Senhor plantou, esta igreja, para que o Senhor seja levantado e todos sejam atraídos a ti. Senhor, cobre-nos com a tua graça, com a tua misericórdia. Se o Senhor foi cheio do Espírito Santo, nós não queremos menos do que isto. Nós queremos transbordar, que o nosso cálice transborde da tua graça, da tua autoridade. Recebe do alto da cabeça até a planta dos pés este renovo que te sustenta.